O vazio de quem vive, mas não sente sentido. Há um tipo de silêncio que não vem do mundo externo, mas de dentro. É o silêncio de quem acorda todos os dias e cumpre seus papéis, mas sente como se estivesse apenas existindo, e não realmente vivendo. É um vazio que não se explica facilmente, mas que pesa no corpo, desacelera os sonhos e transforma cada dia em uma repetição sem alma. Viver sem propósito é como caminhar em uma estrada sem horizonte, sem saber ao certo por que se está andando. Esse vazio esconde um desejo profundo, o desejo de viver uma vida que faça sentido, não de forma grandiosa aos olhos dos outros, mas de maneira íntima, real, autêntica. O desejo de olhar para si mesmo e sentir que cada gesto, cada escolha, cada passo está alinhado com algo maior, com algo que transcende o simples sobreviver. O coração humano anseia por isso. Significado. Bruce Lipton nos mostra que o corpo não é indiferente a esse estado interior. Quando a vida é vivida sem propósito, as células entram em alerta, em estresse, em defesa. Mas quando encontramos um significado, o corpo responde com vitalidade, regeneração e força. Isso significa que propósito não é apenas uma questão filosófica, é também biológica. Joe Dispenza acrescenta uma camada ainda mais profunda. Quando mente e emoção estão em coerência, criamos um campo magnético ao nosso redor que atrai experiências compatíveis com esse estado. Viver com propósito não é só sentir paz interior, é também alinhar-se com a própria vida de forma que ela responda a esse alinhamento, trazendo pessoas, encontros e oportunidades que confirmam aquilo que já vibra em nós. A verdade é que viver sem propósito é como remar em um barco sem direção, gastando energia sem chegar a lugar algum. Mas viver com propósito é como quando o vento se torna aliado. A viagem pode continuar longa, mas já não é solitária nem desgastante, porque cada movimento tem direção, cada instante tem sentido. E talvez, no fundo, a pergunta que mais ecoa em você agora seja: e se o propósito não estiver fora, mas já dentro de você, esperando apenas o momento certo de ser reconhecido? O bloqueio invisível. Confundir propósito com obrigação social. Quantas vezes você já se perguntou se estava vivendo de acordo com o seu verdadeiro propósito? Muitas vezes, o que chamamos de propósito não passa de uma obrigação social disfarçada. Acreditamos que propósito é ter uma profissão de prestígio, acumular bens, conquistar reconhecimento ou atender às expectativas da família e da sociedade. Essa visão gera ansiedade, porque transforma a vida em um palco de performance, onde tudo precisa ser medido, exibido, validado. Mas por dentro, algo continua vazio. Esse equívoco silencioso aprisiona, porque o propósito não nasce do olhar externo. Ele não é o que você mostra para o mundo, mas o que você sente quando está em coerência consigo mesmo. Propósito não é a máscara que se veste para agradar, mas a respiração profunda que vem quando você sabe que está vivendo de forma honesta com a sua essência. E essa diferença é crucial. Propósito não é sobre fazer algo grande para impressionar. É sobre viver de forma íntegra, pequena ou grande, visível ou invisível, mas sempre real. É sobre acordar e sentir que, independentemente do tamanho das suas conquistas, você está alinhado com quem você é. Esse alinhamento traz uma sensação de paz que nenhum aplauso externo é capaz de oferecer. Quando confundimos propósito com obrigação, nos esvaziamos. Quando entendemos que propósito é conexão interna, nos enchemos. Essa é a chave que diferencia uma vida vivida no piloto automático de uma vida conduzida com intenção. E no fundo, talvez você já sinta dentro de si a pergunta silenciosa: estou vivendo para agradar o mundo ou para honrar a verdade do meu ser? A chave biológica, como propósito, altera corpo e mente. Quando falamos de propósito, muitas vezes imaginamos algo apenas abstrato, ligado à mente e às escolhas. Mas a verdade é que ele toca diretamente o corpo. Bruce Lipton nos mostra que as emoções que carregamos se transformam em sinais que ativam ou desativam genes. Um estado de vazio, de falta de sentido, cria um ambiente interno marcado por estresse crônico, inflamação e desgaste celular. É como se cada célula estivesse ouvindo, em silêncio, que a vida não tem razão para florescer.
Mas quando encontramos um propósito, quando damos sentido real às nossas escolhas, a biologia responde imediatamente. Emoções de gratidão, alegria e alinhamento ativam genes de regeneração, fortalecem o sistema imunológico, aumentam a clareza mental e até desaceleram o processo de envelhecimento. O corpo não apenas sente, ele registra. O propósito se torna uma medicina invisível, mas poderosa. Viver sem propósito é como carregar peso o tempo inteiro, um fardo que se manifesta em cansaço, ansiedade, doenças repetitivas. Viver com propósito é liberar essa carga e permitir que a energia vital flua de forma natural. O corpo não luta contra a vida, ele dança com ela. A diferença é tão profunda que pode ser medida em bem-estar, em vitalidade, em anos de vida. Por isso, entender o propósito não é apenas uma busca espiritual ou filosófica, é uma necessidade biológica. Assim como a planta se volta para a luz para crescer, nós também precisamos dessa direção interior para florescer. E quando essa direção é encontrada, o corpo inteiro reconhece, responde e agradece. A revelação contra-intuitiva. Propósito não se encontra, se cria. Durante muito tempo fomos ensinados a acreditar que propósito é algo que está lá fora, esperando que um dia seja descoberto, como um tesouro escondido em algum lugar do mundo. Essa crença, embora pareça motivadora, é na verdade uma das maiores armadilhas emocionais, porque coloca o sentido da vida em uma busca interminável, sempre distante, sempre inacessível. É como se a felicidade estivesse em uma próxima curva, em um futuro indefinido, e nunca no agora. Essa espera constante paralisa, gera frustração e nos faz acreditar que ainda não somos suficientes, porque não encontramos o grande propósito que justificaria a nossa existência. Mas a verdade é que propósito não é algo que se encontra pronto. Ele é construído, moldado, tecido pelas escolhas diárias que fazemos em coerência com quem realmente somos. O propósito não nasce em um momento mágico de revelação. Ele se manifesta no simples ato de decidir viver alinhado com a própria verdade. Cada pequena ação carregada de autenticidade já é um tijolo na construção do propósito. É no presente que ele acontece, não no futuro distante. Esse entendimento é libertador. Ele mostra que não precisamos esperar condições perfeitas, grandes conquistas ou sinais extraordinários para viver com sentido. O propósito está nas escolhas que você faz agora, na forma como você fala, como você se relaciona, como você trata a si mesmo e aos outros. Ele é dinâmico, vivo, e pode se transformar conforme você cresce, aprende e se expande. O propósito não é um destino fixo, é um caminho em constante construção. Podemos imaginar o propósito como o fogo. O fogo não está escondido em algum lugar à espera de ser encontrado. Ele é criado quando duas forças se encontram: o atrito, a faísca e a matéria disposta a arder. Assim também é com a vida. O propósito surge do encontro entre a consciência e a ação, entre a dor transformada em aprendizado e o desejo de caminhar em direção àquilo que ressoa com a alma. Ele não é dado de fora, ele é aceso de dentro. Essa revelação pode parecer contraintuitiva porque fomos condicionados a acreditar que precisamos descobrir algo extraordinário. Mas, na verdade, o extraordinário é viver de maneira consciente e coerente no ordinário. É transformar o simples em significativo. É entender que cada gesto, por menor que pareça, pode carregar propósito se nascer da essência. O propósito não é um troféu para ser conquistado. É a forma como você escolhe viver cada instante da sua jornada. 3 perguntas para reprogramar o viver com intenção. Há momentos em que a vida nos pede silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas aquele em que nos encontramos de frente com as perguntas que realmente importam. Perguntas que não buscam respostas rápidas, mas que funcionam como portais de consciência, abrindo espaços internos que talvez nunca tenhamos explorado. O propósito não nasce de um manual. Ele nasce desse diálogo íntimo com a própria alma, onde cada palavra é um convite para enxergar com mais clareza. A primeira pergunta é: o que me dá energia em vez de drená-la? O corpo sempre fala. Existe uma sabedoria silenciosa nas sensações que sentimos quando estamos diante de algo ou alguém. Há experiências que pesam, que tiram o brilho do olhar, que diminuem nossa força.
E há aquelas que fazem o peito expandir, que acendem uma chama interna, que nos fazem sentir vivos. Propósito se revela quando escolhemos nutrir o que nos dá energia, porque a energia é a bússola que aponta para o que é verdadeiro. A segunda pergunta é: onde minha dor pode ser transformada em serviço? Todas as feridas carregam uma semente de sabedoria. Nada do que vivemos é desperdiçado. Aquilo que mais doeu em nós pode se transformar em ponte para curar, apoiar ou inspirar outras pessoas. É nesse ponto que dor e propósito se encontram. Não porque o sofrimento é necessário, mas porque a forma como decidimos usá-lo é o que revela a nossa grandeza. Quando a dor deixa de ser peso e se torna contribuição, ela se transforma em poder. A terceira pergunta é: o que posso oferecer que permanece mesmo quando eu não estiver presente? O legado não está apenas em grandes obras, mas nas pequenas marcas invisíveis que deixamos nos outros. Às vezes é um gesto de bondade, um conselho, um olhar que fez alguém acreditar mais em si mesmo. O propósito se consolida quando entendemos que cada ação pode ultrapassar o tempo e ecoar na vida de quem toca o nosso caminho. Responder a essas perguntas não é apenas um exercício mental, é um processo de reconexão entre mente, coração e corpo. As respostas não chegam sempre de imediato, mas se revelam na escuta atenta, no silêncio, na observação das reações físicas e emocionais. Às vezes, o corpo aquece, o coração acelera, ou uma sensação de paz se instala. Esses sinais são o mapa mais confiável. Eles mostram quando estamos em alinhamento vibracional com aquilo que realmente importa. Essas 3 perguntas são, na verdade, 3 chaves. Elas não entregam uma resposta definitiva, mas abrem portas internas. Portas que revelam que o propósito não é algo distante, mas algo que já pulsa em cada um de nós, esperando apenas ser reconhecido, assumido e vivido com coragem. 3 perguntas para reprogramar o viver com intenção. Há momentos em que a vida nos pede silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas aquele em que nos encontramos de frente com as perguntas que realmente importam. Perguntas que não buscam respostas rápidas, mas que funcionam como portais de consciência, abrindo espaços internos que talvez nunca tenhamos explorado. O propósito não nasce de um manual, ele nasce desse diálogo íntimo com a própria alma, onde cada palavra é um convite para enxergar com mais clareza. A primeira pergunta é: o que me dá energia em vez de drená-la? O corpo sempre fala. Existe uma sabedoria silenciosa nas sensações que sentimos quando estamos diante de algo ou alguém. Há experiências que pesam, que tiram o brilho do olhar, que diminuem nossa força. E há aquelas que fazem o peito expandir, que acendem uma chama interna, que nos fazem sentir vivos. Propósito se revela quando escolhemos nutrir o que nos dá energia, porque a energia é a bússola que aponta para o que é verdadeiro. A segunda pergunta é: onde minha dor pode ser transformada em serviço? Todas as feridas carregam uma semente de sabedoria. Nada do que vivemos é desperdiçado. Aquilo que mais doeu em nós pode se transformar em ponte para curar, apoiar ou inspirar outras pessoas. É nesse ponto que dor e propósito se encontram. Não porque o sofrimento é necessário, mas porque a forma como decidimos usá-lo é o que revela nossa grandeza. Quando a dor deixa de ser peso e se torna contribuição, ela se transforma em poder. A terceira pergunta é: o que posso oferecer que permanece mesmo quando eu não estiver presente? O legado não está apenas em grandes obras, mas nas pequenas marcas invisíveis que deixamos nos outros. Às vezes é um gesto de bondade, um conselho, um olhar que fez alguém acreditar mais em si mesmo. O propósito se consolida quando entendemos que cada ação pode ultrapassar o tempo e ecoar na vida de quem toca o nosso caminho. Responder a essas perguntas não é apenas um exercício mental. É um processo de reconexão entre mente, coração e corpo. As respostas não chegam sempre de imediato, mas se revelam na escuta atenta, no silêncio, na observação das reações físicas e emocionais. Às vezes o corpo aquece, o coração acelera, ou uma sensação de paz se instala. Esses sinais são o mapa mais confiável. Eles mostram quando estamos em alinhamento vibracional com aquilo que realmente importa. Essas 3 perguntas são, na verdade, 3 chaves. Elas não entregam uma resposta definitiva, mas abrem portas internas.
Portas que revelam que o propósito não é algo distante, mas algo que já pulsa em cada um de nós, esperando apenas ser reconhecido, assumido e vivido com coragem. A metáfora da chama. O propósito como luz que não se apaga. Imagine uma vela acesa em meio à escuridão. A chama é pequena, frágil ao olhar, mas poderosa em sua essência. Ela ilumina o ambiente, aquece o espaço, dá direção a quem está perdido. Assim é o propósito. Uma chama interior que, uma vez acesa, continua a brilhar mesmo quando ventos fortes tentam apagá-la. Essa chama não é feita de certezas absolutas, mas da decisão de viver em coerência com aquilo que dá sentido à vida. A chama não elimina a noite, ela não impede que existam sombras, mas quando carregamos essa luz, as sombras deixam de ser ameaças e passam a ser apenas partes do caminho iluminado. Viver com propósito não é viver sem desafios, é viver com a certeza de que há uma força interna que ressignifica cada dor, cada queda, cada silêncio. Essa chama faz com que os obstáculos deixem de ser muros e se tornem degraus. O fogo do propósito não depende do reconhecimento externo. Ele nasce de dentro, da conexão com algo maior do que a própria sobrevivência. Quando se vive alinhado a esse fogo, não importa se o mundo compreende ou aplaude, porque a paz já foi encontrada internamente. O brilho não está na intensidade do que se mostra ao outro, mas na constância de quem não abandona sua própria verdade. Assim como uma vela pode acender milhares de outras sem perder sua luz, o propósito tem esse poder multiplicador. Cada gesto alinhado, cada palavra que carrega verdade, cada ação que nasce do coração, espalha luz na vida de outros sem que a nossa se enfraqueça. Pelo contrário, quanto mais se compartilha essa chama, mais forte ela se torna, porque sua natureza é expansão. O propósito, quando vivido, altera a forma como o tempo é percebido. Quem vive com propósito não mede sua vida em dias, meses ou anos, mas em intensidade e significado. Uma única ação pode atravessar décadas, uma escolha consciente pode mudar destinos, e é por isso que essa chama nunca se apaga, porque não está ligada à duração da vida, mas à profundidade com que se vive. Carregar essa chama é escolher viver de modo que até o silêncio fale, que até a ausência deixe marcas, que até o fim revele continuidade. O propósito é essa luz que nos acompanha e que, mesmo quando nossos passos cessam, continua iluminando os caminhos daqueles que vierem depois de nós. O que o universo quer que você aprenda agora? No silêncio entre um pensamento e outro, existe uma verdade que o universo sussurra. O propósito não está em algum lugar distante, esperando ser encontrado em um futuro incerto. Ele está aqui, neste instante, no modo como você decide viver o agora. Essa é a revelação que liberta. Não precisamos esperar décadas para encontrar sentido, porque cada escolha, cada gesto, cada percepção já é um fio que tece o tecido do propósito. Bruce Lipton nos lembra que nossas células respondem instantaneamente às percepções que cultivamos. Quando acreditamos que estamos apenas sobrevivendo, o corpo se contrai, entra em alerta, se desgasta. Mas quando mudamos a percepção e escolhemos viver com sentido, o corpo inteiro responde com vitalidade, regeneração e equilíbrio. O propósito, então, não é apenas um conceito filosófico, mas uma medicina biológica que alimenta não só a alma, mas também a carne, o sangue, os ossos. Neville Goddard amplia essa visão ao afirmar que, quando assumimos no presente o estado de ser que desejamos, já estamos criando a realidade correspondente. A imaginação, quando sentida como real, não é fantasia, é semente. E cada semente plantada no solo do agora germina inevitavelmente em experiências futuras. Assim, o propósito não se revela de fora para dentro, mas de dentro para fora, nas imagens e emoções que escolhemos sustentar. O universo não exige perfeição. Ele não pede que você acerte sempre ou que nunca sinta medo. O que ele pede é presença. Uma presença alinhada, consciente, capaz de transformar até o mais simples ato cotidiano em expressão de propósito. O segredo está em perceber que, ao viver de forma coerente hoje, você já está escrevendo a história do amanhã. No fim, viver com propósito é viver de tal forma que cada momento carregue eternidade.
É perceber que não é o tempo que dá sentido à vida, mas o significado que colocamos em cada segundo. O universo, em sua sabedoria silenciosa, deseja apenas que você aprenda isso agora, que cada passo seja carregado de intenção, que cada respiração seja um lembrete de que você está vivo para mais do que apenas existir. Porque quem aprende a viver com propósito agora, transforma o resto da vida em eternidade significativa.